Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Esperar o Instagram avisar que a gente está ao vivo aqui. Professora Cora já chegou aqui, Marcelão. Professor Rogério também chegando aí. Medvete na lousa. Opa! Mesmo nas férias, hein, Marcelão? Tamo junto. Olá, professora Cora, tudo bem? Olá, tudo bem e você? Tudo ótimo também. Vou dar mais um minutinho, tem o pessoal aí que tá chegando. Ó, o Léo também chegou. Boa noite. Ó, você aí que está nos assistindo, que acha que conhece pessoas aí que estão interessadas no assunto redação, tem um aviãozinho aí embaixo, mande aí para quem você acha que pode ter interesse, que vai ser um bate-papo muito bacana. Nosso tema de hoje é como estudar redação. Só esperar mais um pouquinho, Cora. Muito frio hoje, Uhum. Cora, ou não? Ah, eu fiquei debaixo das cobertas. É, então tá bom. Eu tava assistindo, você já assistiu Interestelar? O filme já, muito legal. Eu não consegui Pergunte, terminar, eu vou terminar a live e vou assistir. Não tá? escutei você. Quê? Não me pergunte se eu entendi. Ah, eu ainda não terminei, então. Mas você tem que entender melhor que eu. Bom, isso não significa entender muito, né? Mas beleza. Ó, o professor Antonello chegando aí. Boa noite para quem A está Flavinha. chegando. A KT! KT foi minha aluna em Santos. Opa, Luana Gente. Morisco é minha aluna. Boa noite. Muito bem. Bom, Cora, acho que a gente pode já ir começando, né? Então, primeiro aí, eu queria dar boa noite aí para todo mundo que está nos acompanhando, que vai nos acompanhar depois aí na gravação, né? No podcast, em outros canais. A Nicole, minha aluna chegando também, boa A noite. KT. Catarina da Cora, boa noite também. Então, hoje, para quem não me conhece, eu sou o professor Jordi, do canal Didatique. Aliás, se você ainda não se inscreveu, vou pedir para você se inscrever aqui no meu canal do Insta. E eu estou fazendo aí uma série de lives, né, com temas diversos ligados ao estudo. E o nosso tema de hoje é como estudar redação. E para falar um pouquinho sobre esse tema, eu convidei a professora Cora, que nós já trabalhamos juntos aí em período, é uma excelente professora de redação. Então, Cora, para começar, obrigado por ter aceito o meu convite, boa noite. E começar pedindo para você se apresentar aí para quem não te conhece. Bom, você já falou meu nome, é meu nome, não é apelido, não é nome de horário, é meu nome, é Cora. Eu sou professora de redação desde que eu sou professora. Que eu quero dizer que é o que eu faço porque gosto, é minha especialidade. Porque eu comecei na faculdade, eu fiz letras, né? E aí na faculdade eu fiz iniciação científica pesquisando já dentro do vestibular, dentro das redações da FUVEST, o que, que acontecia no texto dos candidatos. E aí, por causa disso, meu orientador foi me mandando para coisas, né? E orientador manda, a gente faz, né? Então eu fiz os cursos de formação de correção da Unicamp, depois sozinha mais para frente fiz o curso de formação do Enem, e aí isso foi me levando para os lugares em que a redação está. Aí trabalhei no laboratório de redação, trabalhei em alguns cursinhos, trabalhei em Santos, lá no Anglo Santos, e aí tem o Exata com o Gabs, que você também conhece. Sim, E é isso, acho exatamente. que, assim, academicamente, profissionalmente, é isso. Legal. Bom, Cora, vamos direto aí ao tema tema da nossa live de hoje, né? Como estudar redação. A gente estava até conversando antes, né? Que na época que eu prestei vestibular, que foi lá pelos idos do ano 90, século passado, quem diria, hein? Claro que já tinha redação no vestibular, tal, mas o que eu percebo é que nesse tempo, né, da época que eu prestei, né, começo dos anos 90 até hoje, o vestibular, a participação da redação no vestibular cresceu muito.
Eu lembro que na minha época não era uma coisa assim, claro que era importante, sempre foi, né? Mas eu tenho uma sensação que hoje é muito mais importante do que já foi antes. O que você acha disso? Você concorda? Nossa, eu concordo e assim, nem precisei ir tão longe nos anos 90 para Viu? para falar que mudou, assim, já tem umas mudanças bastante visíveis dos anos de 2012 para cá, por exemplo, assim, eu tô falando 2012 bem marcado por causa de um caos que rolou numa aula, assim, tava dando aula de Enem e tinha um texto nota 1000 na apostila e quando a gente vê um texto nota 1000, a gente pensa, eu tenho que seguir o que tá aqui, né? E aí, dando aula tal, e fui falando para os alunos, ó, aqui o candidato mandou muito bem, aqui o candidato mandou muito bem. Aí fui chegando para o final, assim, terceiro argumento e intervenção, falei, ó, mas aqui ele não podia fazer isso, não podia fazer isso. Comecei a acabar com o texto do 1000 do rapaz, né? Rapaz, né? Não sei se era menino, menina. E aí os alunos começaram a abrir um olho desse tamanho, assim, mas o que mais você quer? Ele tirou 1000. Aí eu falei assim, não, mas ele tirou 1000 em 2012. O 1000 de 2012 não é o 1000 de 2019, foi ano passado isso. E acho que essa frase, ela ficou forte tanto para os meninos, né, tanto para os alunos, quanto para mim, assim, e acho que ela marca isso que você disse. A exigência mudou, o refinamento do texto mudou e o peso disso na hora de avaliar o candidato mudou também. Acho que esse peso de avaliação tem a ver com tantas habilidades que são acionadas ou demandadas ao mesmo tempo da cabeça do autor do texto, da cabeça do candidato, né? Porque você tem que mobilizar o conhecimento, então, o seu repertório de mundo, você tem que mobilizar uma hierarquização dentro das informações, você tem que mobilizar a habilidade de leitura daquela prova para não falar o que não é para falar, né? Porque a gente tem que falar o que pergunta e não o que a gente quer falar, né? Então, isso esse conjunto todo de habilidades, ele é muito refinado. Então, você tem na mão do vestibular, né, a casa avaliadora, a fundação avaliadora tem na mão uma ferramenta muito fina de seleção. Cruel, mas fina. Eu concordo com você. Redação é uma das coisas que você pode aplicar, não só, né, vestibular, mas acho que até assim, numa entrevista de emprego, uma coisa até que não está ligada, que você consegue sacar muita coisa da pessoa, né? Uma redação, claro, né? Que para uma entrevista de redação, para uma entrevista de emprego, né? Claro que você não vai colocar uma redação tão exigente como um vestibular, mas eu concordo com você que num pequeno texto dá para você já ter uma boa ideia da pessoa que está por detrás, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Agora na pandemia, com essa história, né, que nós estamos vivendo hoje, a redação tá tendo um papel mais importante? Tem alguma relação com a pandemia? Olha, ainda é um pouco cedo, né? Mas os Tá. indícios, né? Assim, aquela coisa da bola de cristal no sentido das possibilidades, das hipóteses, a partir dos primeiros indícios. Eu tenho dado de 2 vestibulares de meio de ano, que foram a Mandic e a São Leopoldo Mandic, de medicina, e a ESPM, que aí não é medicina. Eu preciso só fazer um parênteses. O meu gato está acompanhando a gente aqui. E ele está passando embaixo do tripé. Então, se tudo cair, é ele, tá? Eu preciso falar. Só fala para ele estar longe do cabo de internet só. O resto a gente. Não, o que não pode cair é a internet. Eu posso, o tripé pode, a internet não. Exatamente. Olha lá ele. E aí, bom, essas 2 faculdades aplicaram vestibular remoto e para garantir que fosse rápido, quer dizer, aí já sou eu inferindo que é para garantir, né? Se você fala minha, não é fala das faculdades. Mas assim, o peso da redação foi de metade. Era uma prova de conhecimentos gerais e a redação. Então, se antes a redação te deixava para fora ou quase tudo para dentro, metade da redação é muito para dentro, né? Você não vai se a redação não tiver. Então, assim, são as 2 faculdades que eu tive amostra até agora, e eu acho que é um sintoma da pandemia as instituições avaliadoras fazerem isso, né? As recrutadoras fazerem isso, por conta de ser um método rápido, afinado, como eu falei para você, e
acho que a gente tinha falado sobre isso. Como é que você vai colar? Né? Mesmo que você pegue, por exemplo, eu estava acompanhando um mocinho que fez a SPM. Inclusive, ele tirou 9,5, passou em primeiro lugar no curso que ele queria, uma fofura. E uma fofura não, um crânio. E aí ele ele falava assim, mas Cora, o que você acha? Não tem nada no edital sobre abrir outras abas, eu não sei se eles vão rastrear, você acha que os outros candidatos vão rastrear? Eu falei, cara, vai ficar muito evidente para a correção se rastrear, se tiver plágio da internet. Né? Então, assim, você vai lá, pega o tema, joga o tema na barra do Google, as primeiras pesquisas que aparecerem são as primeiras citações que os candidatos vão jogar para a prova. Qualquer correção, qualquer equipe de correção básica vai conseguir fazer isso. É lógico que a equipe de correção da SPM saberia fazer isso. Né? Então, Isso é é muito um jeito fácil muito fácil. verificar hoje em dia, né? Isso daí é muito fácil verificar hoje, esse tipo de coisa, né? É muito rápido. Eu acho que a redação ela dá tanto essa possibilidade de focar em habilidades finas do candidato, rápido, ainda que seja um processo difícil de alinhamento de corretor e tal, eles já tinham essas equipes antes da pandemia. Então é só você reorganizar, manter essas equipes, deixar elas alinhadas para aquele tema e mandar bala com a prova, né? E aí você consegue coibir cola e não deixa de mobilizar o conhecimento que essa pessoa estudou. Não é só habilidade, né? Habilidade e conteúdo ao mesmo tempo. Então, Entendi. sim, acho que a pandemia tem. Não, legal. Cora, tem uma pergunta aqui do Marcelo, que a gente vai falar sobre isso, mas eu vou fazer a pergunta, senão a gente acaba passando e eu acabo esquecendo depois. Ele perguntou aqui, né? Apesar de tecnicamente existirem os diferentes critérios de redação valendo a mesma nota, ele está perguntando se tem algum que os avaliadores consideram mais. Oh, Não sei se ele quis dizer um tipo de critério de desempate assim. Não sei se foi essa a ideia do Marcelo. bom, ele pode, se ele quiser, eu vou respondendo, se ele quiser, ele pode ir contornando aí a pergunta dele, a gente retoma. Mas assim, não pode ter um critério de desempate que os avaliadores considerem mais. É por isso, inclusive, que você tem o duplo cego, dois avaliadores que não se conhecem, né? Todo mundo acho que sabe disso, né? E eles não se conhecem, eles são randômicos, né? Então, quando o avaliador A está corrigindo junto com o B, depois troca, o A passa a corrigir com o C e assim vai. Não sei aí o termo Dá até para matemático para montar um ele. problema de matemática, de quantas Sim, combinações, né? sim, isso. São... Isso é análise combinatória, não é? Exatamente. E aí, bom, então, esse primeiro pressuposto, para que serve isso? É muito fino, né? Então, se os avaliadores divergirem, por exemplo, no Enem, em 80 pontos, você já tem que passar por uma terceira correção. Olha lá, o Gabs elogiando. Devo Eu tudo ia a chamar o ele. Gabs até para ajudar a resolver esse problema. E aí, bom, então tem essa primeira parte. Então não pode ter assim, ai, nossa, gostei desse texto, gostei dessa abordagem, vou dar um pontinho a mais aqui porque eu quero. Não pode ter esse nível de subjetividade do corretor em grade nenhuma, pelo menos das grades assim, oficiais, e que a gente confia, né? Dessas grades mais confiáveis. E aí tem essa coisa do duplo cego randômico justamente para coibir isso. Se um fizer caca, o outro pega. E se por acaso dois fizerem caca ao mesmo tempo, quando fizer a randomização, você começa a gerar um gráfico de quem está mais discrepante. E aí, durante o processo, a pessoa pode ser demitida. Então, assim, não é um negócio legal de ficar fazendo. Você vai perder todo o trampo que você teve de treinamento. Agora, tem os pesos, por exemplo, na FUVEST, o critério 1 é mais pesado que os outros critérios. E no critério 3 do Enem, que é um critério aí delicado, é bonito, eu acho bonito. No manual tá escrito assim: ah, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, pá, tudo que você tem que fazer, prestar atenção para avaliar. E aí tem uma linhazinha que fala assim: neste critério, conta-se muito com a expertise do avaliador. É só um ser humano versado nesses conhecimentos que vai, de fato, conseguir ver a fineza de diferença entre uma redação e outra. Então, assim, ali vai muito
eu não quero usar o termo subjetividade nem intuição do avaliador, mas é essa coisa de conseguir perceber o quanto o candidato estava de fato se colocando naquele texto, numa construção coerente, coesa, bem organizada, hierarquizada, tudo bonitinho, e quando ele estava jogando, por exemplo, com fórmulas, né, com receita de bolo, né? Você consegue pegar. E não tem um jeito de você ensinar, olha, isso aqui é forma de bolo, isso daqui não é. Você vai ter que ler muitas formas de bolo e muitas não, né? E muitas redações autorais, para daí você conseguir falar, ó, isso aqui é autoral, isso aqui não é. Que é a tal da expertise. Então, esses dois critérios, eles têm esse cheirinho, esse gosto mais humano. Entendi. Você comentou do terceiro critério do Enem, né? A gente fez uma live com o professor Antonello umas semanas atrás. O professor Antonello é um dos maiores especialistas em prova do Enem que eu conheço. Um amigo meu aí de longa data, a gente fez uma live aqui falando do Enem. E ele comentou sobre todas as partes aí do Enem, né? Todas as matérias e tal. E ele comentou com relação à redação, porque ele, assim, é aquele cara que pega microdados, sabe aquele trabalho sujo que ninguém gosta de fazer, ele é o cara que faz, né? Então, Eu não ele gosto de levanta fazer, mas dados. eu adoro os resultados. Eu também, apesar de gostar de exatas, eu prefiro também o resultado pronto do que o trabalho todo, né? E ele percebeu que em redação, o que está acontecendo no caso do Enem? Os alunos estão tendo muito problema na terceira competência, que foi o que você citou, e ele comentou também, acho que na quinta competência, são as duas que estão, assim, pegando mais. O que você poderia falar com relação a essas duas? Uma parte é o que você falou já, né? Isso daí você acha que pode dar uma diferença de nota? Sim, mas não pelo ser humano corrigindo, justamente porque são dois. Que é a tentativa de coibir essa humanidade, né? O erro da humanidade. Mas no critério 3, o que acontece? No critério, para explicar o 3, eu vou precisar explicar um pouco o 2. O 2 é uma verificação, quase um sim ou não. Fez, não fez. Cumpriu, não cumpriu. Basicamente isso sobre o gênero textual e sobre a adequação ao tema. Então, se o candidato se adequou ao gênero, então ele fez uma dissertação, um texto dissertativo argumentativo. Só que aí tem os níveis, né? Então tem traços de dissertação, ou é uma dissertação como se deve, né? E aí então Raiz, você né? varia lá na Dissertação raiz mesmo, aquela... raízes, como se deve, e também junto a isso é avaliado ao mesmo tempo se a pessoa, porque eu posso ter feito uma dissertação linda, maravilhosa sobre o que eu queria e não sobre o que me perguntaram, ou sobre um tema tangente ao tema que foi perguntado. Se não foi no... Não foi no coração da coisa. Aí aqui vou fazer um parênteses com dica. Um jeito de nunca fugir do tema é sempre trazer termos da frase tema para todos os parágrafos da redação. Porque quando você traz, você está forçando aquelas palavras a entrarem. Com essa forçação, você vai ter que adequar o restante do seu texto para se acoplar a isso. Então, você vai adequar o seu texto a se acoplar ao que deve ser respondido. Então, se você começar a ver que não está adequando, o problema não é a frase tema, o problema é o que você queria colocar. Então, você tem a resposta do que eu preciso mudar. Isso nunca muda, isso é fixo. E isso altera, né? Isso é alterável. Então, é a sua mobilização de conhecimento de mundo. Então, também é importante a gente ficar com esse dado, mobilização de conhecimento de mundo, para chegar lá no critério 3 que você me perguntou. Então, no critério 2, vai ser verificado se o candidato fez um texto dissertativo argumentativo e se o candidato adequou-se ao tema com um afinamento legal ali de leitura da prova. E também vai verificar se ele usou repertório externo aos textos motivadores, ou seja, repertório que ele já leu na vida dele, e se esse repertório é validado pelos conhecimentos de mundo. Aí, no critério 3, lembra, no critério 2 eu falei, fez, não fez, certo? Então, por exemplo, eu posso fazer um feijão, certo? E ele pode ficar horrível, mas é feijão. Ninguém vai duvidar que é feijão. No meu... Feijão tem que fazer feijão. É feijão. Tipo, ninguém nega. Tem caldo, tem gosto de feijão, tem cheiro de feijão, tem cara de feijão, é feijão.
E aí ganhei os 200 pontos. Ainda botei uns temperos lá, feijão. Só que não ficou sabor equilibrado, não tem aquele cheiro de feijão de vó, né? Quando você come, não dá aquela textura gostosinha. Isso já vai ser avaliado no critério 3, que é o quê? Lembra que eu falei de mobilizar conhecimentos? O critério 3, eu até anotei isso, porque ele tem muitos verbos operatórios, ó. Ele pede que o candidato selecione, relacione, organize, interprete fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. É muita coisa ao mesmo tempo, ó. Selecionar. Ah, então eu vou colocar aqui, por exemplo, tem um tema bem legal. A menina usou o Holocausto, tem um exemplo bem legal. Ela usou o Holocausto para falar da questão dos surdos no Brasil. Parece, né, o tipo de história que a pessoa sai da prova falando assim, arrasei, citei nazismo, porque vai ser ótimo. Por quê? Tá bem pensada a ideia num plano mais geral. É preconceito que mata pessoas, né? Então você está excluindo essas pessoas da sociedade. Estaria para excluir os surdos da sociedade escolar, né? Estaria para uma atrocidade de tamanha proporção. Só que ela não fez todo esse percurso que eu fiz aqui. Pá, 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 para, pá, pá. Ela fez assim, olha, o nazismo matou muitos judeus no Holocausto. Isso é análogo aos surdos que estão fora da escola. E pronto, e deixou. E pronto. Para quem que ela Desenvolveu a deixou? ideia, não amarrou. Não explicou, não amarrou o negócio. Isso, Tá? você pegou. Então, o que aconteceu? Esse buraco que fica aqui no meio, nós dois, eu e você, e quem está assistindo a gente, conseguiu perceber essa conexão. Mas quem está sendo avaliado não é eu e você, quem está assistindo a gente. É a mocinha que fez esse texto. Eu estou chamando de mocinha, mas não sei se é mocinha. Que fez esse texto. Então, assim, ela é que tem que deixar clara essa relação, a proporção da exclusão. E isso é onde você tem que desenvolver essas demonstrações dos raciocínios que a sua cabeça exclusivamente fez. E é aí que mora esse afinamento que a gente estava falando lá no comecinho, né? Ah, a redação é uma prova muito refinada, tal. Por quê? Porque é um refinamento de linguagem, de demonstração de pensamento. E isso é muito individual. Por isso que você também disse lá no começo, dá para pegar muita coisa de uma pessoa. Por quê? Porque a linguagem demonstra o que a gente pensa. Só que se você pula etapas dessa demonstração, é como se eu pulasse etapas de uma equação importante e não mostrasse para o meu leitor como que eu cheguei do problema no X, no resultado. E esse buraco aqui, assim, você entendeu, né? Eu cheguei, confia em mim. Não confio em você, demonstre. Então, eu acho que é por isso que o critério 3 é tão delicado. Tinha uma pergunta sobre o critério 5, né? Eu tinha comentado também que o professor Antonello falou que os dois... Eu acho que eu já entendi essa questão do critério 3, é realmente o refino da redação, né? É a Então, autoria. por isso que não é todo mundo que está chegando na nota máxima. E ele comentou também que as pessoas estavam com problema na quinta competência do Enem, que é o desfecho, né? Que acho que é, se eu não me engano, tem a ver com a proposta de intervenção, é isso? Isso. Esse, eu acho que tem duas coisas para pensar. O primeiro grande problema é que, às vezes, o candidato formula uma intervenção muito boa, que tem tudo que precisa, só que não é relacionada ao problema abordado. Ela é relacionada ao assunto. Por exemplo, vou na dos surdos de novo, que está bastante fresco na minha cabeça. Lá na questão escolar, né, coloca ali um problema escolar de falta de verba, coloca que o Estado não provê essa verba, que o Estado não tem instalações adequadas nas escolas, que aí depois coloca um outro problema que as famílias excluem as próprias crianças, barará, e aí chega na intervenção e faz uma intervenção linda, falando que os professores precisam aprender Libras, que os professores precisam ter conhecimento e treinamento para a inclusão de surdos desde a licenciatura, que tem que ser obrigatório, diz como que isso tem que entrar na grade, então faz toda diz que é o Estado que vai fazer, então dá o agente, dá a ação, dá o meio, detalha esse meio, dá a finalidade para o problema, só que em nenhum momento no desenvolvimento do texto falou-se que o professor não está preparado.
falou que o Estado não tem equipamento, falou que a escola não está pronta, falou que a família não sabe qual é a escola para onde mandar, então que não tem comunicação. Então tinha que ter atacado na intervenção, tinha que ter atacado isso, mais propaganda para essas famílias saberem, tinha que falar sobre como a escola e a comunidade podem se conectar, mas não sobre professores. Ou, se essa era a intervenção, falar que o professor não está pronto, que o professor é um fator de exclusão quando ele não está pronto na argumentação. Então, isso foi um primeiro ponto. E o segundo ponto é diferenciar, mas muito claramente, muito claramente. Quando eu digo claramente, textualmente. Não pode ficar no não dito, não pode ficar no buraco, não pode deixar para o leitor cobrir o que você acha que você disse, que é esses 5 elementos que precisam estar numa intervenção. Eles têm que aparecer muito claramente, que é o agente, quem vai resolver o problema. Esse agente pode ser o Estado, pode ser um ministério, pode ser uma prefeitura. É lógico que se você deu um problema numa cidade, você vai falar sobre prefeitura. Não, eles não gostam, eles baixam a pontuação quando você fala assim, então o Estado está falhando nisso, naquilo, na argumentação. E lá na intervenção você fala assim, as prefeituras têm que fazer tal coisa. Espera lá, né? Você não precisa saber diferenciar grandes órgãos, mas você precisa saber diferenciar o que é municipal, Federal, estadual, estatal e federal. É o mínimo que eles querem. Mas, por exemplo, eles não se incomodam de você colocar coisas que não existem mais. Por exemplo, ano passado um monte de gente falou do Ministério da Cultura na intervenção. Sim. E ficaram desesperados. Eu vou zerar a intervenção. Não zerou, deu tudo certo. 200 pontos na intervenção. Por quê? Porque eles entendem que o candidato entende que é a esfera federal que tem que cuidar disso, tal qual o ministério, seja ele um ministério extinto ou não. Bom, então tem que ter agente. A Suprema, né? Que pode ser um ministério, uma secretaria, mas a ideia ele pegou, pelo menos, né? Perfeito, você pegou também. Aí tem que ter, então, agente, a ação. E essa ação tem que ser muito diferenciada do meio, que é como essa ação vai acontecer. Tem um quarto item que sempre dá problema, é o detalhamento. Ele não pode ser exatamente o meio. Ele precisa ser diferente. Mas eu dei um meio detalhado. Não, você tem que pôr ponto final e explicar que será melhor desenvolvido por isso que eu falo que tem que desenvolver, textualizar. E aí a finalidade, que é voltar para o seu problema, a fim de incluir os surdos na escola, a fim de garantir que os professores sejam capazes de incluir os surdos na escola. Uma dica aqui é não detalhar o meio, é detalhar a finalidade. Porque aí você tem a finalidade A e a finalidade B, então você tem um detalhamento da finalidade. Aí fica mais fácil de diferenciar. E quanto mais a gente diferencia como candidato, o corretor, quando olha, bate o olho e consegue contar. Se ele conseguir contar, não vai ter dúvida. Se der dúvida, você corre o risco de chegar no 180, que é os corretores divergindo. Um deu 160, o outro deu 200, e aí você fica no 180. E às vezes são aqueles 40 pontos que você precisava, então é melhor diferenciar. Achei bem interessante isso que você falou, porque assim, né, quando eu já corrigi prova, não corrigi redação. Já deve ter corrigido muitas redações na vida. Que nem você falou, 5 critérios, né? O cara que vai corrigir, ele já tá com isso na cabeça, né? Critério. Então, quando você faz a coisa separadinha, facilita a vida de quem corrige e por tabela a sua também, né? Sim, exatamente. Assim, eu sempre falo isso em aula. Eu falo, olha, na intervenção, ela é tão chata quanto fácil. Assim, porque se você for metódico como ela quer que você seja, vai ser um pouco chato, mas ao mesmo tempo é garantido. É aquela coisa que assim, não tem como errar se você diferenciar isso. Então, uma dica legal também é ver nas redações nota 1000 quais foram cada um desses elementos que os candidatos colocaram ali para ver como você pode replicar isso. Bacana. E Cora, não sei se me corrija se eu estiver errado, mas pelo que você falou até agora, acho que uma questão que para mim, pelo menos, ficou muito marcante, se atentar ao texto, né? Você falou de amarrar coisa com o texto, lá na terceira, você falou de amarrar também no desfecho, né? Às vezes, que nem você falou, né?
dá uma intervenção que não pega exatamente no problema que foi citado. A pessoa meio que dá aquela viajada, pega uma coisa Vai pro afim, mas não... assunto. Então, assim, acho que se ater muito ao texto mesmo, né? Pegar o texto mesmo como uma boa referência para não fugir, né? Eu só tô um pouco confusa, porque assim, quando você fala texto, minha vida é texto. Então eu não sei exatamente de que texto você tá falando. Não, o texto, assim, a orientação da redação, né? As Ah, coletâneas, né? O frase texto, tema. desculpa, eu também não me expressei bem. Os textos, assim, a proposta da redação, né? Os textos que fazem parte da coletânea. Sim. Então, usar isso muito, assim, para ver se você está fugindo, se você não respondeu a pergunta exatamente que foi feita, né? Muito É importante a isso. regra de ouro, Jordi. Assim, a frase tema é quem manda. Então, assim, você tem que verificar qual é o verbo principal daquilo, se tem mais de um verbo, se ela pode ser dividida em blocos, se ela é mais ampla, mais fechada, e aí qual é a essência do que ela está pedindo. Então, assim, por exemplo, a questão dos surdos, de novo, a questão dos surdos, não é especificamente sobre surdos. Lógico que é, e você tem que falar sobre isso, senão você tangencia. Mas o que o Enem estava te perguntando naquele dia era: tá certo ter gente excluída da escola por uma vulnerabilidade, né? Assim, a pessoa nasceu desse jeito, a pessoa teve um acidente que causou isso. Tá correto numa sociedade democrática que a gente permita que essa pessoa com vulnerabilidade esteja fora de um circuito básico? Que é o que eles perguntaram no ano anterior, com a questão do, acho que foi da intolerância religiosa. Assim, tá correto que algumas pessoas sofram violência por expressarem a fé delas? Ou seja, tá certo que a fé delas se torne uma vulnerabilidade e elas estejam fora do circuito de uma segurança social? Então, ele sempre pergunta, na essência, mais ou menos isso. E aí, quando você verifica a frase tema, você vai verificar com mais afinamento para onde você tem que ir. Por isso eu falo que ela é uma régua. O que a régua dá para a gente? A métrica. Então, é esse milímetro aqui que eu tenho que fazer, senão, sei lá, eu vou explodir o foguete, para aqui falar do interestelar de novo. Se eu não puser isso aqui, se eu não puser essa quantidade, vai dar errado. É a mesma coisa no texto. Ele está me perguntando, eu tenho 30 linhas para responder, eu não posso divagar e eu não posso ir para outro lugar. Eu tenho que falar disso aqui. E aí volta para o critério 3, que é a seleção e a organização. Então, como você vai desenvolver aquilo que você decidiu colocar no texto? E a decisão também. Aí vai lá falar do Holocausto, tudo bem, mas qual parte da história do Holocausto você pode recortar para que ela se encaixe melhor naquilo que você precisa demonstrar? Então é isso, é focar Mais mesmo, coisa, né? no que a prova Entendi. pede. Você mandou bem. Ó, Cora, eu acho que a gente, por tabela, respondeu a pergunta do Léo, que ele falou aqui da critérios, correção, você falou bastante aí dos critérios do Enem, com relação à conclusão, que é pedida a proposta de intervenção. Eu acho que foi bem o que você acabou de falar agora aqui. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui, que tinha dado uma travadinha. Cora, deixa eu aproveitar e perguntar para você assim, o que você acha que é a maior dificuldade dos alunos em redação, os que chegam para você? A maior. Calma, é assim. Tô pensando em qual é e tô pensando num jeito de falar isso gentilmente. Gentilmente é É, ótimo, hein? é, bom, é que assim, eu acho que a maior dificuldade, posso falar duas que são um combo? Sim. É desapegar das coisas prontas, sabe Das assim? receitas. Das receitas. Uma coisa é a receita do gênero, tem que ser cumprido, né? Gênero, dissertativo, argumentativo. Mas outra coisa é como você vai cobrir o gênero dissertativo argumentativo, como você vai dar conta dele. E desapegar disso. E aí, acho que então, uma das primeiras coisas é esse desapegar. Tanto da fórmula quanto da erudição. Eu tenho que usar a palavra difícil, eu tenho que fazer inversão sintática, eu tenho que usar filósofo X, filósofo Y. Não, você tem que fazer boas intertextualidades. Por isso que eu falei que era um combo. É a segunda,
Porque quando você só acha que basta citar, você vai fazendo um preenchimento de linha. Quando você avança no estudo, quando você avança na habilidade, você percebe que cada linha conta para conseguir atingir o objetivo de comunicar com clareza e com autoria. Então, só preencher, só falar assim, vou enfiar aqui, para usar uma palavra bem cruel mesmo, né? Dolorida, Mas enfiar deixa de ser. uma coisa aqui para preencher essa necessidade de erudição e tal, ela fica artificial. Então, essa artificialidade, e aí, conforme isso vai evoluindo, é trazer essa subjetividade do candidato, essa humanidade que vai conversar com o leitor, quase como se estivesse ali num bate-papo, que é o que eu falo para os alunos de dar uma temperada no texto com um pouco de emoção. Isso eu acho que eles apanham bastante e costuma ser, para candidato assim que precisa de muita pontuação, a diferença entre um 800 e um pouquinho para um 900 e alguma coisa, assim, dá uma diferença de uns 120 pontos. E aí, acho que tudo isso encapado numa coisa que é muito importante para o teu trabalho, que é confiar no processo, né? Porque a redação é processual e o aluno ele gosta de resultado rápido. Né? Então, eu fiz a redação hoje, eu fiz outra amanhã, semana que vem. Aí, na terceira, eu já quero uma linha crescente. Redação não tem linha crescente. Porque você vai testar uma coisa, você vai testar outra. Eu costumo dizer que é uma espiral na horizontal. Assim, você vai passando por várias carcas até que você melhora umas coisas. Aí, quando você consegue melhorar uma coisa, você cai na outra. Aí você fica puto, é super normal. E aí, trabalhar essa ansiedade, essa coisa de eu quero melhorar e eu quero melhorar agora, entrega, desencana e se entrega para o processo e entende que ele é confuso e tenta metrificar esse processo. Isso é muito importante. Isso que o seu amigo faz de pegar as microdatas e tal, o candidato pode fazer. Isso é uma ótima dica de estudo de redação. É verificar em quais critérios ele está indo mal. Não é só verificar a nota. Tirei isso, tirei aquilo. Tô bem, tô mal. Não. Em qual critério você está indo mal com mais frequência? É Quais lá que tem são que atacar, né? Exatamente. É lá que tem que atacar. É lá que tem que atacar. E mais, tem um outro fator aí que eu acho que é fundamental. Sua correção. Quando a sua correção vem, quais são os comentários que se repetem? Porque às vezes a gente olha o critério e a gente fala, tá, mas o que eu faço com esse critério? Eu nunca. Olha só, que saco, eu nunca consigo subir o critério tal. E aí você não sabe o que fazer com aquilo. Mas quando a correção é bem feita, ela vem com comentários afinados, comentários finos, comentários bem desenhados, e eles se repetem. Então, quando o corretor está falando assim, seu texto está expositivo uma, duas, três vezes, vai fuçar o que é um texto expositivo e como mudar esse texto expositivo. Seu texto não tem dados o suficiente. Então, que outros dados eu tenho que acrescentar? De onde eu tiro esses dados? Da coletânea? É repertório? Ou então, faça um intertexto melhor entre o seu repertório e o seu tópico frasal. Pô, então como é que eu vou melhorar a minha intertextualidade? Isso está se repetindo nos comentários. E aí eu não tô. Isso também é uma coisa muito importante. Não vale. Tá, tô entendendo. Não, pega as suas redações, suas 10 últimas redações, faz uma tabela e tabela isso mesmo, para você ver o que está acontecendo. Assim, eu sei que eu sou de humanas, eu sei que eu sou de linguagens, mas tabela nessa hora é importante, para você justamente conseguir descolar um pouco essa coisa mais emocional da redação, do que você pode, de fato, como você disse, eu gosto muito dessa palavra, atacar. E aí traçar um plano para você. Porque é isso, se são 7 milhões de textos diferentes só no Enem, 7 milhões de cérebros, e essa prova é tão linda e maravilhosa que ela consegue diferenciar 7 milhões de textos diferentes, você também precisa saber diferenciar o teu problema do problema do teu amiguinho. Entendi. E o que você falou, Cora, eu generalizo para todas as matérias. Você aí que está estudando para vestibular, você tem que ter tabela para tudo, tem que ter dados, medir os seus resultados nas matérias, o tipo de questão que você está mais acertando, que você está mais errando. Eu acho que muita gente se atrapalha muito nesse processo aí por falta, não de dados, mas de entender e tirar a informação que os dados podem nos dar, né?
como Tabela é analisar muito esses importante. dados. Sim. Não Agora, basta, não é só. desculpa, tem uma pergunta aqui da Júlia, que é bem interessante, ó. Ela está perguntando quais as dicas para desenvolver o repertório que construa uma redação de qualidade com correlações. O que você pode falar a respeito disso? Olha, eu já citei aqui que não precisa usar filosofia, sociologia, né? Não precisa ser super erudito. Quando eu falo isso também porque eu não estudei filosofia e sociologia. Eu fiz letras, então o meu repertório maior, as minhas referências de mundo estão na literatura. Mas vamos supor que eu fosse uma candidata como muita aluna minha, que está prestando prova e adora filosofia. Não é problema nenhum trazer a filosofia. Só que o que acontece com essas pessoas? Elas assistem a aula do professor de filosofia mais chuchu, da professora de sociologia mais didática do mundo, tem resumos lindos e maravilhosos, e elas sabem filosofia e sociologia. Você pergunta para ela assim, mas e tal cara? E ela te dá uma aula daquele cara. Aí, quando ela vai para a redação, você fala assim, mas por que você não usou aquele cara que você me contou tal dia? Ela fala assim, dava para usar. Ai, eu nunca ia pensar nisso. Eu nunca ia pensar nisso. Essa frase do inferno, né? Por que você nunca ia pensar nisso? Porque, vamos supor que eu pegasse os garfos e facas da minha casa e guardasse no armário embaixo da pia. E falasse, Jordi, vamos lá em casa comer uma pizza, não sei o que, pô, vamos pôr a mesa. Jordi, pega os garfos. Aonde você ia abrir? Na gaveta de E qual talheres, das gavetas? de garfos, né? Se tivesse uma Mas qual é a gaveta de garfos em todas as cozinhas do mundo? na minha casa, para não dizer a primeira. Na sua e na de todo mundo. Por quê? Porque todo mundo faz isso. Então, onde eu quero chegar com garfos e armário da pia? Não é normal colocar os garfos e facas embaixo da pia. É normal colocar na primeira gaveta. O que a gente faz com o repertório que a gente absorve na vida? A gente pega ele e vai colocando nos armários aí. E a gente descola isso da redação. Então, se a gente entender que todo o repertório está acessível para a redação, isso já muda um pouco de cenário, a nossa vida. E aí tem uma segunda coisa, que é, tá, beleza, eu sei que tudo pode ser, mas como, né? E aí eu acho que é onde vai mais no coração da pergunta da Júlia. É sistematizar esse conhecimento, não em função do conhecimento, mas em função do texto. Ou seja, quando você faz o resumão, quando você conta do filósofo e tal, você está replicando, ainda que com as suas palavras, você está replicando o que ele já disse. O que eu acho que é muito valioso é aplicar em situações problema. Acabei de falar quando eu falei da situação de vulnerabilidade, né? Dá para a gente elencar e pegar e fazer um mapa mental. Isso é uma dica de sistematização de conhecimento. Um mapa mental de quais são as situações de vulnerabilidade que os vestibulares vêm pedindo. Isso é só levantar os temas e começar a comparar os temas. Ah, esse aqui era sobre violência, esse aqui era sobre a questão da mulher, esse aqui era sobre ciência, esse aqui era sobre educação. Ó, esse ciência e educação e história, tá tudo no mesmo pacotão. Ah, tá, beleza. Então, sistematizou. Esse é sobre isso, esse é sobre isso, sobre aquilo. Aí, por exemplo, falei que eu tava assistindo Interestelar. Aí eu já tô assistindo Interestelar, tô adorando, tô lá, tô ansiosa para voltar pro filme. E fico assim, tá, e essa história, não sei o quê. E fico, por exemplo, eu fiquei muito brava lá, vou dar um spoiler aqui se você não assistiu, desculpa. Que o Matt Damon quer matar os outros astronautas, né, para ficar com a nave e ir embora. E aí eu fiquei pensando, né? Se eles tivessem levado o Matt Damon junto dentro da nave, eles teriam que julgar o Matt Damon, né? Porque ele cometeu um assassinato e ele ia cometer outros, então ele cometeu crimes ali. Só que eles não estão na Terra, eles não estão numa jurisdição. Então, como se faz justiça? Ao meu Deus, minha cabeça foi, né? Assim, como se faz justiça
num planeta que não tem um sistema de justiça instalado. Eles matam o cara, eles abandonam o cara. Quem é o criminoso agora que abandonou, que matou? Então, o que, que eu comecei a fazer? Eu comecei a ver uma situação humana problemática num repertório que eu estou absorvendo. Se eu quiser sistematizar esse conhecimento, eu vou lá no meu mapa mental em que está escrito Sistema de Justiça, Estado laico, tem um outro nome para isso que eu esqueci, Estado Democrático de Direito. E aí eu vou lá e puxo filme Interestelar. Só que, veja só, se eu fizer isso com a minha cabeça, eu vou me ferrar. Porque se eu colocar só filme Interestelar, imagina lá a menina do Holocausto. No filme Interestelar há uma situação de injustiça muito grave. Isso é análogo a... E aí você bagunçou. Não, tem que contar que um astronauta... E aí eu posso fazer esse treino. Contar um pouquinho essa história do Matt Damon. Contar o problema de justiça. Não precisa ser completo, não precisa escrever 30 linhas sobre isso. Mas escreve umas 5 linhas sobre isso, tentando associar, lembra da intertextualidade, associar o que você viu com a situação problema. Eu fiz com o Interestelar, talvez seja um tema, um repertório um pouco mais difícil, mas eu amo fazer com filme da Disney. Outro dia uma aluna falou de licença paternidade e do quanto é importante que os pais sejam presentes na criação dos filhos, e principalmente nos anos iniciais. E aí ela pega o pai da Cinderela, que mal a mãe da Cinderela morre, ele já casa. Ele não casa porque ele estava apaixonado. Ele casa porque minha filha precisa de uma mãe, porque eu sou incompetente para criar uma filha. Não, você é um ser humano adulto, você pode criar sua filha. Então, o que, que o conto de fadas está contando sobre a nossa sociedade? Essa relação, que é a intertextualidade, que o candidato vai precisar fazer. Então, escreve sobre isso. 5 linhas sobre isso. Por quê? Uma vez que você faz isso, sua cabeça acostuma com isso. E quando você precisar de novo, não vai estar embaixo da pia, vai estar na gaveta que você precisa. Então, você vai conseguir acessar. Pelo que eu entendi, o que você falou, é assim, o aluno começar a treinar um olhar sobre o assunto. Isso é uma coisa que dá para, né, você começar, que nem você sugeriu agora, né, pegar um tema e, nossa, como que isso que eu vi, sei lá, fui visitar um museu, uma exposição, vi um filme, vi uma peça de teatro, como que isso eu poderia... Então, uma maneira de treinar um olhar, né? Isso, você usou um termo maravilhoso, treinar o olhar. Né? Eu tava falando do Interestelar, poxa, eu podia estar só entregue à emoção do filme ali, pensando nas questões físicas do filme, pensando na viagem interespacial, mas aconteceu uma situação ali que eu fiquei putaça e falei, nossa, porque ele é um criminoso, porque não sei o que, e já comecei a pensar em sistema de justiça, porque o meu olhar é treinado. Eu falo que é como se tivesse um radar aqui fazendo tum, tum, tum. Aí, de repente, ele pega um negócio assim e eu jogo nessa rede de onde eu posso colocar. Então, acho que pensando em estudo sistematizado, isso é muito importante. Fazer esse primeiro mapa de quais são os assuntos. E aí, cada tema que você perceber na sua vida, cada repertório que você receber na sua vida e que você quiser, né? Jogar para esses assuntinhos, para essas pastinhas do seu mapa mental inicial e treinar. Não vale fazer só na cabeça. Tem que fazer na linguagem. Porque na cabeça é muito fácil. Na cabeça faz muito sentido. Tem uma outra pergunta também. A Flajanela, é o nome dela aqui no Instagram. Ela perguntou, a gente está falando sobre intervenção, né? Ela pergunta, e quando o problema abordado não tem uma solução? Como fazer a intervenção? Isso pode acontecer? Marromeno, depende. Depende do planejamento do texto e aí vai culminar na intervenção sem solução. Por quê? Eu tenho alunas assim, alunas e alunos. Sabe aquela pessoa de coração grande que vê o problema e fala assim, oh meu Deus, a humanidade está perdida, era melhor que chegasse um meteoro logo, e aí fica muito... assim, chega, a gente não tem mais jeito. O que acontece? As pessoas conseguem perceber que aquele problema é um problema muito grande, é um problema em cadeia, ou então chega lá no grande problema brasileiro que é a corrupção, o brasileiro não sabe votar, a falta de educação. Só que aí você está
pegando um problema de uma forma pouco objetiva. Então, você não está recortando. Então, por exemplo, vamos voltar lá para a questão da intolerância religiosa. Ela é um problema solucionável pelo sistema de leis, ela é um problema por punição, ela é um problema solucionável por proteção, né? Então, sei lá, vai falar especificamente dos dois grupos mais vulneráveis segundo o gráfico da coletânea, que era religiões de matriz africana e religiões evangélicas. Como que você pode, né, qual é o problema abordado? Na minha redação aqui que eu estou imaginando na minha cabeça, o problema abordado é os terreiros que são atacados, destruídos, e os evangélicos que são muito mal falados na internet. Tenho dois problemas. Isso é solucionável de maneira objetiva. Como? Eu vou ter que colocar um policiamento melhor em torno dos terreiros e eu vou ter que vou ter que criar um sistema de segurança, de infosegurança, de cibersegurança nas redes sociais para pegar algumas palavras que consigam rastrear crimes cibernéticos contra a população evangélica. Aí você vai me falar assim, Cora, mas veja bem, você está chamando a polícia para policiar o terreiro. A polícia é racista, a polícia é isso, a polícia... O problema que te perguntaram não é sobre a polícia. O problema que te perguntaram é sobre a violência nos terreiros. Você parte do pressuposto que a polícia está bem treinada, ganha bem, tá tudo certo, tá tudo bem. Você não olha para isso, porque se você olhar para isso, aí você vai ver que o problema realmente é muito grande e, de fato, a gente não consegue chegar em muitos lugares. Aí é onde acontece uma artificialidade da situação da redação. Ela te pergunta uma coisa pequena para você responder em 30 linhas. Se você começar a perceber o grande problema em torno disso, você vai chegar no que é a vida real, que é de fato um problema de soluções muito difíceis. Por exemplo, a questão do Enem, adia, não adia, a questão da volta às aulas, volta, não volta, quando é a melhor data para voltar à aula, quando é a melhor data para o Enem acontecer, vai ser assim, vai ser assim. Qualquer solução vai ter consequências negativas. E qualquer outra solução vai ter consequências negativas. Não tem uma solução perfeita. Eu costumo dizer que a intervenção para o Enem, uma boa intervenção para o Enem, não é uma boa intervenção para a vida real. Ela é uma boa intervenção no mundo cor-de-rosa do Enem. Porque lá a gente não está sendo avaliado só na nossa habilidade de lidar com a sociedade. A gente está sendo avaliado na nossa habilidade linguística, de selecionar, organizar e hierarquizar informações. Então, nessa seleção, você vai ter que não olhar para algumas coisas, senão você não consegue dar conta. Você falando isso me dá uma sensação que tem um pouco, para mim, pelo menos me parece um pouco ligado até à própria maturidade do candidato quando escreve. Desenvolve melhor essa pergunta. Assim, no sentido de maturidade, que nem você falou, né? De não saber focar que nem você falou, né? Pegar uma coisa assim específica e ficar naquele mundo, não, mas então não tem jeito. Não, me perguntaram isso, eu tenho que, né? A gente pode ficar viajando muito as coisas, né? Sim. É isso que eu tinha falado agora há pouco do desapego. Esse é um dos desapegos que a gente precisa ter. Isso você me falando me lembra muito de um aluno que, em 2016, ele fez uma atividade que era sobre lá o tema da persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. E aí tinha na coletânea dados de violência, dados de prisões, dados de denúncia da Maria da Penha, e tinha aquela imagem da lei do feminicídio, que tinha sido sancionada naquele ano. E aí ele tinha feito direito, começado a estudar direito, tinha sentido o cheiro da faculdade, tinha sentido o cheiro do que é a graduação, e aí desistiu do direito para prestar medicina e começou o cursinho de novo. E aí quando o tema da redação foi esse, né, foi persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira, ele fez toda uma redação argumentando que não era necessário ter uma lei chamada feminicídio, que bastava a do homicídio. Que a gente já tinha a da Maria da Penha, que estava funcionando desse jeito. Tem dois problemas aí muito graves.
O primeiro é que ele ignorou a pergunta. Persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Está dado que existe violência. Se você negar que exista, ou se você for para um texto da coletânea, que era o texto da lei do feminicídio, você desvia muito, muito gravemente. O segundo problema é que ele não entendeu que a lei do feminicídio ali naquela composição de leitura a lei do feminicídio ela tem um peso simbólico, né? De diferenciar mesmo o motivo daquela morte. Ela não morreu por latrocínio, ela morreu porque ela estava ali numa situação em que ela é vulnerável por ter nascido mulher. Então é importante que a gente possa, como sociedade, hierarquizar não, mas discriminar, né? Esse aqui morreu de latrocínio, esse aqui morreu de suicídio, esse aqui morreu porque era mulher, né? Porque a vulnerabilidade de ter nascido mulher. E por quê? Porque isso, aí naquilo, de volta no analisar os dados, né? Quando você olhar para essa sociedade e analisar esses dados, você vai entender algumas coisas. E o que isso significa na persistência da violência contra a mulher. Então, ele foi responder o que ele queria e não o que devia. Então, volta para aquilo que a gente tinha falado de se manter na frase tema. Entendi. Ô, Cora, nossa conversa está excelente. O Instagram ele tem aí um limite de tempo para as lives de 1 hora, né? Mas a gente tem ainda alguns pouquinhos minutos. Eu queria fazer uma última pergunta para você. O aluno tem que se preocupar em querer adivinhar o tema da redação? Não. Deixa isso para ego de professor de redação, que já é grande. A gente já se diverte com isso sozinho. Eu vejo muita gente preocupada em... Não, eu vou preparar uma redação antes. Não vejo muito sentido nisso. Você está certíssimo. É lógico que é legal, é muito confortante. Sim, claro. Né? Mas, assim, eu acho que pensando naquilo que a gente falou do mapa mental inicial dos estudos, né? Então, eu tenho um mapa mental que fala sobre que coloca ali em perspectiva educação, saúde, violências, vulnerabilidade, né? Bonitinho ali, todos não, mas muitos assuntos da sociedade. E aí eu posso dividir cada um dos tipos de violência, problemas na educação, né? Posso fazer ali bem ramificado esse mapa. Uma vez que eu faça isso e que eu me dedique a achar temas e repertórios que se encaixem nesses assuntos, eu estou cobrindo o mundo em que eu vivo. Né? Meio ambiente tem que entrar aí também, a relação entre desenvolvimento e meio ambiente, né? Então, uma vez que eu cubra isso, eu tô bem. E aí tem outra coisa importante, os temas clássicos. Que são temas clássicos? Temas sobre a subjetividade humana, temas sobre... por exemplo, tem um tema sobre altruísmo que eu acho muito legal. Esses temas que falam sobre o quanto a gente tem uma vida na internet e uma vida real. Esses temas que falam de tretas da nossa humanidade. Então, por exemplo, a dificuldade de lidar com o outro. Né? Então, viver em família, a amizade que a FUVEST já pediu. Daria para colocar o amor romântico, por exemplo. Dá para colocar um monte de coisa. Isso são temas clássicos. E aí as atualidades, fica de olho nas atualidades, mas não fica assim, não, ó, o INEP postou aquilo, vai ser doação de órgãos, eu tô sentindo. Cara... A dica, ó, deram... Então, não, tem spoiler. Não, não. Cora, infelizmente a gente está no limite aí do Instagram. Queria te agradecer, ó, muito, porque foi muito bacana esse bate-papo aí, tá? Agradecer a sua presença, as respostas aí que você deu. Acho que foi uma conversa que ajudou muita gente aí. Muito obrigado, viu? Obrigada eu, foi um prazerzaço. Muito legal. Ó, para todo mundo que está aí, para Cora, um abração, um beijo e fiquem atentos aí para as próximas lives. Muito obrigado a todos, uma ótima noite. Tchau, obrigado. Tchau, tchau, gente. Um abração.